Bom dia, Pátria Amada Brasil. Meu abraço a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 30 de setembro de 2025, terça-feira, vamos aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Amém? Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Amém? O capítulo 16 do Apocalipse ele tem 21 versículos. Nesse capítulo, João tem a visão e a revelação dos 7 anjos com os 7 flagelos da ira de Deus, que vai ser derramado sobre a terra e sobre os adoradores da besta. E a besta, você já sabe que é o anticristo, que eu já falei aí há cerca de uns 3 vídeos atrás, tá certo? Vamos aqui aprender um pouco com esse texto, entender aquilo que João recebeu de Deus e passa para a humanidade, para aquele que crê em Deus e busca Deus e crê na Bíblia como palavra de Deus. Vamos aqui aprender. No capítulo 15, os remidos de Deus estão aí entoando um cântico. Para você entender, os remidos já foram arrebatados, tá certo? Estão já entoando um cântico diante de Deus. Tá certo? No capítulo 15. Então João começa a ter a visão dos 7 flagelos, e aí que são entregues aos 7 anjos, e essa ordem sai do santuário de Deus. Isso está no capítulo 15. E no capítulo 16, João vai descrever a ação de cada anjo. Nós vamos ver aqui uma por uma de cada flagelo, tá certo? Versículo 1 diz assim, começa assim: Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos. Pronto. A voz vem do santuário. Isso é a soberania de Cristo como Deus, porque Ele é Deus. E é interessante que Ele dá essa ordem a cada anjo, cada um com a sua missão, e para ser realizada na terra. E quando Deus ordena, acontece. Então João tem essa visão. A igreja está lá arrebatada diante de Deus, entoando um cântico no capítulo 15. E no 16, esse primeiro anjo, que a voz que sai do santuário é a voz de Deus, é a voz do Cristo soberano, que dá a missão ao primeiro anjo para que ele venha à terra. E o versículo vai dizer assim: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera da ira de Deus. Portanto, ele já define que são 7 anjos, 7 taças com a cólera da ira de Deus. Essa sim, a ira de Deus, ela é contra a besta. A besta é o anticristo, que está lá no capítulo 13 de Apocalipse. Já falei um pouco sobre isso. E os adoradores da besta são aqueles que seguem a ideia do anticristo, que aceita o sistema do anticristo, que vão aceitar a marca. Já lhe expliquei que a marca pode ser literal ou não, mas é certamente os que seguirem ao sistema do anticristo que já está no mundo. Amém? O sistema do anticristo está descrito no capítulo 13, do versículo 1 ao 10, tá certo? Os que vão receber a marca, ou seja, vão estar lá. Então, João tem a visão que sai do trono de Deus uma ordem de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo ressuscitado, entronizado nos céus, que dá essa ordem aos 7 anjos, cada uma com a sua tarefa, para derramar a ira de Deus, a cólera de Deus, a ira. Deus está irado. Oh, glória a Jesus! Isso é muito gracioso. Quando Deus se ira, é tremendo. Amém? Aí o versículo 12 vai dizer, aí começa a missão do primeiro anjo. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Ou seja, aquela missão recebida, dada aos anjos, o primeiro anjo sai para cumprir a sua missão e derrama a sua taça sobre a terra. Quando eu olho assim, saiu o primeiro anjo, há uma sequência de ações, o reino de Deus é organizado, tá certo?
Está determinado, isso aqui já está determinado, já está definido, só falta acontecer. Teve gente dizendo aí que a pandemia era uma taça da ira de Deus. Não, querido. Quando vier de Deus, vem de cima, vem por Deus. A malignidade do anticristo vai ser na terra, mas o que vem para destruir a obra do maligno, do anticristo na terra, vem dos céus, amém? Então o primeiro anjo saiu e derramou a taça na terra. Olha, a ordem dada por Deus será executada cabalmente, ou seja, sobre a besta e sobre os adoradores da besta, isso será implacável. Se você ler o livro de Sofonias, você vai ver como é que Sofonias tem uma visão do grande e terrível dia do Senhor. O versículo 2 continua dizendo assim: e aos homens portadores da marca da besta, ou seja, a ira derramada sobre a terra, vai ter todas as ações explicadas depois em outro texto, mas assim, e também sobre aos homens portadores da marca da besta. Eu já disse a você, quando eu falei no capítulo 13, que a marca pode ser literal ou ela pode ser apenas um acordo, aquele que está de acordo com o sistema do mundo que segue ele e diz que está tudo bem, que tanto faz roubar como mentir e tal, e vai seguindo por aí e vai dentro desse esquema do sistema maligno, que o protótipo dele vem do socialismo marxista, progressista, comunista, corrupto que está no mundo, tá certo? Então, a taça foi derramada sobre a terra e os homens portadores da marca da besta, ou seja, aqueles que executam assim aquilo de acordo com o que o anticristo está fazendo no mundo. Guerra, destruição, morte, ira, trazer dominação, né? Ditaduras. Então, isso é a ação do anticristo já. É um protótipo aí de quando ele estiver reinando plenamente, que ele vai reinar plenamente, o anticristo, tá certo? Em toda a terra. Mas aqui é uma ação de Deus já sobre esse reino do anticristo, quando Cristo manifestar a sua ira sobre a terra. E a ira será sobre os portadores da marca da besta, ou seja, aqueles que concordam com o sistema do anticristo. E adoradores da imagem. Olha, a besta ela vai fazer uma imagem. Lá no capítulo 14, eu vou ler só o versículo 11, que diz assim, capítulo 14, para você entender um pouco. A fumaça do tormento de tais pessoas sobe pelos séculos dos séculos. Não haverá descanso nem de dia nem de noite para aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, nem para aqueles que receberam a marca do seu nome. A marca está lá no capítulo 13, o capítulo 14 está dizendo que vai para aqueles que adoram e receberam a marca, é uma tormenta eterna, de eternidade a eternidade. Você precisa entender isso, meu querido. Assim como há uma vida eterna diante de Deus, e aqui a igreja já está diante de Deus, vai haver uma vida eterna separada de Deus. E aqui, quando o anticristo estiver dominando sobre a terra, vem já o primeiro anjo do Senhor e derrama essa taça sobre os adoradores da besta, que é o anticristo. Amém? E vai dizer assim: sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ora, este flagelo da ira de Deus, ele vai recair sobre os incrédulos. Amém? Se a igreja for arrebatada hoje, aí tem um período, já expliquei isso anteriormente, mas aí vai ter o momento da ira de Deus vindo sobre os incrédulos na terra. Olha, querido, não queira esperar por esse tempo, não. O dia de crer em Cristo e estar livre dessa ação da ira de Deus. Olha, quando um cristão peca hoje, ele vai ser corrigido. Os homens de Deus no passado que cometeram falhas, homens de Deus, receberam o seu castigo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez uma besteira com a mulher de Urias, ainda matou Urias, pagou caro, porque Deus nos cobra. Por isso é que o cristão vive, busca viver, se esforça para viver corretamente. Há uma luta contra a natureza carnal, tá certo? Quando eu estou dizendo isso para você, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, isso é o flagelo da ira de Deus, ele vai recair sobre os incrédulos.
é aqueles que não confessam a Cristo hoje. Quando eu digo hoje, enquanto tiver vida na terra, tá certo? Você tem a oportunidade, tá bom? E a úlcera aqui, maligna, que João está tendo na sua visão, ela é a sexta praga lá no êxodo do Egito, quando o povo judeu saiu do Egito. É a sexta praga. Então, João, ele tem a visão e ele sabe de fato o que aconteceu, e Deus está falando no coração de João, dizendo assim, olha, o povo continua rebelde do mesmo jeito, não quer conversa comigo, não me aceitou como Senhor e Salvador. Vai vir castigo de novo. E Deus é mau? É não, querido. Deus é justo. Olhe, esse negócio que tem purgatório e no final vai dar certo mesmo. É uns para o castigo eterno e outros para a vida eterna. Já está certo. Não tem nada de errado. Agora, o dia de estar livre da ira de Deus, na aplicação da ira de Deus, do estabelecimento pleno para destruir o reino do anticristo na terra, para você estar livre da ira de Deus, você precisa não adorar a besta. Adorar a besta é viver de acordo com o sistema, tá certo? Eu vou ter que contextualizar isso aqui com o sistema atual que já está no mundo, tá certo? Porque o apóstolo João escreve na sua primeira carta que diz que o mal já está no mundo. E está mesmo desde o princípio, que desde a queda de Adão ele está. Tá certo? Então, estou dizendo isso aqui para você para que você possa pensar sobre essas coisas, tá certo? João tem consciência desse flagelo de Deus sobre os adoradores da besta e ele é inevitável. Porque Deus ele não vai dividir a sua glória, a sua adoração com ninguém. Amém? Porque Ele é Deus. Você tem que buscar essa compreensão e se voltar para Deus. Adorar a Deus. As pessoas criam Deus de todo jeito. Os muçulmanos criaram o Deus deles aí e por causa desse Deus eles matam gente. Os católicos criaram um Deus que vem do romanismo misturado com todo o sincretismo religioso dos deuses que os romanos adoravam e fica essa confusão que está aí. E por aí vai, querido. A adoração tem que ser exclusiva a Cristo. Ser servo de Cristo, crer em Cristo. Isso é que lhe faz ser livre da ira de Deus. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 8, Jesus disse a seguinte coisa, quando ele foi questionado pelos fariseus, porque fariseu, olha, religioso é um bicho nojento. Aí ele respondeu assim, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, glória. Nós nos reunimos em nome de Jesus, nós adoramos a Jesus, nós louvamos a Jesus, no poder do Espírito Santo. Não confunda milagre com adoração a Deus. Milagre Satanás faz. O meu convite, amado, é que você se volte para Cristo e você creia em Cristo. Você vai compreender as coisas mais claras, as coisas de Deus. E se você for um convertido de verdade, você vai estar contra o socialismo marxista que tem governado o Brasil ditatorialmente. Amém? Eu vou só relembrar você. Nesse momento aqui da ira de Deus manifesta na terra, a igreja, os filhos de Deus, os que creem em Cristo enquanto estão vivos, estarão no céu. O capítulo 14, o capítulo 15 que eu disse para você, nós estamos adorando ao Senhor. E aí João ouve uma voz. E do trono de Deus sai a ordem para que o flagelo de Deus, a ira de Deus, seja levantada sobre a terra. É um dia difícil, meu irmão. Portanto, creia em Cristo hoje. É a sua oportunidade de não ser participante ou ser alvo da ira de Deus. E olhe, Deus é justo. O nosso sistema político jurídico do Brasil persegue injustamente, mas Deus não. A ira dele vem sobre os injustos. E os injustos são os que não creem em Cristo enquanto estão em vida. Deus te abençoe, te dê uma boa terça-feira. Nós vamos ter aqui hoje oração.
e tapa na cara do cão. Em nome de Jesus, não estou subestimando o mal, não, mas é pela fé no Cristo em que nós servimos, amém? Venha orar conosco hoje, é às 19h30. Deus te abençoe, tenha um bom dia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o presidente Bolsonaro que está aí com essa doença, esse soluço, Deus repreende esse soluço. Eu sei que tem muitos irmãos orando e nosso presidente seja abençoado também, com saúde, e você também, Deus abençoe a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus, amém.